Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 15. Todos acharam? Amém? Amém? Amém. Vamos ler então. Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis como luminares no mundo. Aí tem essa versão aqui, acho que é a mesma. Aqui fala luzeiros, né? Uma outra versão fala astros, que na verdade acaba sendo o mesmo sentido. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando aos filipenses que, em outras palavras, nós como cristãos, nós temos que ser diferentes. Esta é a verdade. Você tem que ser diferente. No meio de uma nação, um povo, no meio de uma situação de corrupção, no meio de um povo que acredita em outras coisas, que serve a outros deuses, você está envolvido neste meio. Mas você não pode ser contaminado por esse meio. Você não pode ser influenciado por esse meio. Você tem que, na verdade, influenciar. Nós somos agentes influenciadores. Não somos pessoas que devemos ser influenciados pelo meio. Porque, na verdade, o meio que nós vivemos, o meio que nós estamos, é um meio corrompido. Sabemos disso. Mas, nessa noite, porque já são mais de 7 horas, está claro ainda, mas é noite, né? Eu queria falar sobre isso. Por que Paulo está chamando a atenção sobre isso? Porque na verdade é um problema que já havia naquela época de Paulo, e é um problema que existe no nosso meio hoje também. Porque se a gente for olhar a palavra de Deus, muitas coisas que aconteciam na época dos discípulos, na época desses grandes homens de Deus, era uma situação diferente, era um ambiente diferente, porém, o princípio sempre foi o mesmo. Tanto o princípio maligno, como o princípio de Deus. Ele sempre foi o mesmo. Então, na verdade, o que estava acontecendo aqui, que Paulo chama a atenção do povo lá de Filipos, os filipenses, ele estava chamando a atenção exatamente sobre isso, de que nós não podemos ser da mesma forma que as pessoas lá fora que não conhecem a Deus, elas são. Não podemos agir como elas agem, não podemos ter os mesmos princípios que elas têm. Nós temos que ter princípios cristãos, porque nós somos cristãos. E o que a gente vê hoje em dia é que a verdade é que o mundo tenta, de alguma forma ou de várias maneiras, tenta nos empurrar goela abaixo, que para ganhá-los para Cristo, nós temos que ser iguais a eles. Mas não é assim que funciona. Se você quer ganhar alguém para Jesus, não é se fazendo como ela que você vai ganhar. Na verdade, você tem que ser diferente. Porque o que atrai as pessoas é a diferença, não é a igualdade. O que atrai são as diferenças. Então nós precisamos entender que estamos agora no início do ano. E é muito comum, todo início de ano, a gente faz vários compromissos, fazemos vários votos, fazemos várias promessas. Não é assim que funciona? Todo ano é a mesma coisa. Estamos iniciando 2019, não é diferente. Você olha para trás, para 2018, que passou, foi um ano realmente um ano difícil, em várias áreas, foi um ano difícil, sim, mas nós
nós não podemos ficar olhando para o ano que passou e ficar murmurando e ficar reclamando porque o ano foi ruim, foi isso, foi aquilo. Passou, já passou. Não tem como consertar nada lá atrás. Nós temos que olhar para o ano que está se iniciando. Mas na verdade a gente tem que ser sincero diante de Deus. Quantas pessoas fazem promessas, fazem propósito para Deus no começo do ano? Esse ano eu vou ser diferente, porque esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? É muito comum, começo do ano, o ano passado eu fiz um projeto, eu fiz um propósito, não consegui, mas esse ano eu vou conseguir. Eu vou emagrecer esse ano. Aí um monte de gente já fica preocupado. Talvez, eu não sei quantos anos você está tentando emagrecer, e você não conseguiu, né? Mas todo ano você faz a mesma promessa. Esse ano eu vou conseguir. Esse ano eu vou fazer caminhada. Esse ano eu vou entrar na academia. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Começo de ano, muito normal que você faça esse tipo de promessa. Mas eu nunca vi uma pessoa fazer uma promessa ou fazer um voto, um propósito de ser um melhor cristão esse ano. Eu acho que o voto que a gente deveria fazer é de ser o melhor cristão esse ano. De ser um crente de verdade. Porque, querido, há uma diferença. O nosso tema para esse ano é um tema abençoado. Se você quer ver coisas maiores, você tem que ser diferente. Amém, Jesus. Se você for a mesma pessoa de 2018, você não vai ver nada. Infelizmente. Eu falo isso não só para vocês, para mim. Para nós. Nós temos que ser diferentes. Porque se queremos ver coisas diferentes da parte de Deus, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Nós não podemos ficar nessa mesmice achando que, não, tá bom, o evangelho está difícil mesmo, servir a Deus está difícil mesmo, e você acaba acomodando com isso. Quantas pessoas se acomodaram durante o ano que passou porque colocou a culpa na crise? Quantas pessoas não realizaram nada por conta da crise? E na verdade, eles nem estavam vivendo muito essa crise que tanto se fala. Por quê? Não faltou comida na sua mesa, você teve aonde dormir, você teve que se alimentar, você teve que vestir. Então que crise é essa? Na verdade, você pode não ter conquistado muitas coisas que você desejava, mas o que você necessitava, você teve. Então, não é culpa da crise. Você tem que ser um cristão melhor. Só isso. Nós temos que ser cristãos de verdade. Porque o que é ser cristão? A palavra cristão, no original, diz que são pequenos Cristo. Ou seja, você tem que ser uma cópia fiel de Cristo. Você tem que expressar Cristo para as pessoas. E eu falo para você, o que atraía as pessoas a Cristo? Aí você pode falar, porque ele fazia milagre, porque as pessoas chegavam doentes, saíam curadas, as pessoas estavam aleijadas e eram curadas. Tudo bem, isso é só a manifestação da graça de Deus. Mas o que atraía as pessoas a Cristo era o simples fato dele ser diferente. O que faz você diferente da sociedade não é o que você faz por ela. Na verdade, é a sua convicção naquilo que você crê. É isso que te torna diferente. O que os escribas, os fariseus, o que eles falavam a respeito de Cristo? Eles falavam que Cristo falava como quem tinha autoridade. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes eles não estavam reunidos na sinagoga e eles ouviam muitos dos sacerdotes lá, dos sumos sacerdotes, ler a palavra, ler aquela porção diária que era costume na sinagoga. Todos os dias eles iam à sinagoga e ouviam a lei, ouvia falar sobre a lei, todos os dias. Mas um dia chegou alguém lá diferente e falou a mesma lei. Jesus falou das mesmas coisas que eles estavam cansados de ouvir. Mas na verdade, quando Jesus falou, eles falaram uns para os outros. O que ele tem? Que ele fala, parece com quem tem autoridade. Aí eu pergunto para você, o que é autoridade? Autoridade é gritar, é falar alto, é ser alguém que impõe respeito? Não, querido. Autoridade simplesmente é convicção daquilo que você está dizendo. Quando você fala a palavra de Deus com convicção, isso gera autoridade. Muito simples. Ter autoridade na palavra é
você proferir a palavra de Deus e acreditar naquilo que você está dizendo. Porque tem pessoas que falam de Deus como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ele não tem a mínima, não esboça a mínima convicção daquilo que ele está falando. Quando você fala, você pode falar de várias formas. Se alguém chega para você e pede uma oração, você pode fazer vários tipos de oração para essa pessoa. Mas o que vai gerar fé, o que vai gerar aquela credibilidade naquilo que você está falando, é a convicção que você faz. Se você ora de qualquer maneira, vai ser uma oração vazia. Mas se você ora convicto de que aquilo que você está orando, Deus vai fazer, é diferente. Faz toda a diferença. Então, o que nós temos visto hoje? Por que eu escolhi esse texto de Filipenses? Porque, na verdade, quando você lê esse texto de Filipenses, ele começa falando que nós temos que ser irrepreensíveis. Quando Paulo fala que nós temos que ser irrepreensíveis, ele não está dizendo que você é impecável, que você é perfeito. Ele está dizendo que você é diferente. Você age e reage diferente às situações que estão à sua volta. O que te torna diferente das pessoas lá fora que não temem a Deus, que não servem a Deus. O simples fato de você acreditar que, seja qual for a dificuldade, seja qual for a necessidade que você esteja enfrentando, no momento certo, Deus ele vai agir a teu favor. No momento certo, Deus ele vai intervir na sua causa. Essa é a diferença, porque necessidade, dificuldade, crente e descrente passa. A Bíblia fala que a chuva cai sobre justo e injusto, e o sol ele nasce para justo e injusto. Então é muito normal que as pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, elas vivem alegrias, elas passam tristezas, elas têm conquista na vida delas, elas têm decepções, da mesma forma que nós que servimos a Deus temos. Nós também temos alegrias, temos tristezas, temos frustrações, temos decepções, temos alegrias, temos conquistas, igualmente a eles. Mas o que nos torna diferentes é como você reage a qual for a necessidade que você está passando. Como você reage à situação que você está vivendo hoje. Isso é que dita a diferença. Por que Jesus ele falava como quem tinha autoridade? Porque ele falava da parte de Deus e ele sabia que aquilo que ele estava falando realmente era o que ia acontecer. Ele não tinha dúvida. Jesus falava e as coisas aconteciam. Porque existe a palavra criadora de Deus. Você tem que crer nessa palavra. Deus, ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Então, quando você pronuncia a palavra de Deus, não pronuncia essa palavra de qualquer forma. Pronuncia essa palavra com fé. Porque essa palavra é a verdade absoluta de Deus. Nós temos as nossas verdades, que achamos que é bom, que achamos que é certo, mas a nossa verdade não vale nada. O que vale é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela é imutável. Independente daquilo que você crê, que você não crê, se você acredita, se você não acredita, a verdade de Deus é absoluta. Ela não vai mudar nunca. Glória a Deus. Ela sempre foi, ela é e ela sempre será a mesma. E quando se diz respeito à questão de lei e graça, você precisa entender que não é porque vivemos agora num período da graça, porque foi graças a Jesus, porque se não fosse por Jesus estaria na lei, mas Jesus inaugurou o período da graça. Não é porque Jesus inaugurou o período da graça que agora nós podemos viver de qualquer forma. Não é porque vivemos na graça que agora nós podemos fazer qualquer coisa. Podemos participar de qualquer coisa, podemos ouvir qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Não é assim. Você tem que ser diferente. Aleluia. Porque nós precisamos entender que no mundo espiritual não existe neutralidade. É uma frase que a gente cansa de falar. Não tem um outro caminho. Só existe dois. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus. E consequentemente, se não é a vontade de Deus, é a vontade de quem? É a vontade do diabo, infelizmente. Então, na verdade, você não pode ser daquelas pessoas que, ao mesmo tempo que você é cristã, você começa a aceitar tanta coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, tanta coisa que não tem nada a ver com Deus.
O André deu exemplo aqui da questão de reis, de questão de príncipe, e eu vou pegar o gancho desse exemplo que ele deu. É uma realidade. Nós somos uma nação de sacerdotes, amém? Você é uma nação de sacerdotes? Você é povo escolhido? Você é propriedade exclusiva de Deus? Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Você é exclusivo de Deus. Aleluia. Não é para você dividir com ninguém. Você é exclusivo, você é só de Deus. Amém. E o texto ainda fala ainda que, numa outra passagem, fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Olha só, por que o Espírito Santo tem ciúme de você? Porque você é dele. Glória a Deus. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você deixou de fazer parte desse mundo natural. Agora você faz parte de um outro reino. Você é do reino de Deus, amor. Você não é mais do reino das trevas. Então, já está definido de que lado você está. E eu acho muito incrível que as pessoas às vezes ficam brincando com isso. Ele está do lado de Deus, mas de alguma forma ele quer experimentar um pouquinho do outro lado. Eu falo para você, não fique flertando com o pecado. Uma hora ou outra você vai cair. A gente não pode brincar com as coisas espirituais. Nós temos que ser cristãos de verdade. Ou você é crente de verdade, ou você não é. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Porque só vir para a igreja, só falar que é cristão, isso é muito fácil. O difícil é você viver isso dia a dia. Porque o cristão de verdade, ele é cristão todos os dias. Ele é cristão em todos os momentos, em qualquer lugar que você estiver, você é cristão. Não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, você é cristão. E eu acho muito incrível que as pessoas ficam falando, dando essa desculpa. Parece que isso é uma coisa do diabo mesmo. Que, não, mas é que eu tenho que se misturar com eles lá, porque, como que eu vou ganhar para Jesus? Eu tenho que estar junto com eles. Correto, você tem que estar junto com todo mundo, porque você está neste mundo, você pertence a esta terra ainda, você não morreu ainda. Você tem que conviver com todo mundo, com todo tipo de pessoas. Mas você não tem que fazer as mesmas coisas que eles fazem. Essa é a questão. Porque na verdade você tem que definir a sua vida. Ou você é um cristão de verdade que representa Cristo nessa terra, ou você não é. Porque senão você acaba envergonhando o nome de Cristo. E isso aí é muito perigoso. Porque Deus, ele faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aí muita gente usa esse versículo para falar que, não, porque eu sirvo a Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, porque Deus faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, quando foi escrito esse texto, estava falando de adultério espiritual. Estava falando de pessoa que falava que cria em Deus, mas na verdade vivia seguindo outros deuses. E aí sim, nesse caso, Deus vai fazer distinção. Não importa o que você fala, não importa quem que você consiga enganar, mas na verdade Deus faz distinção entre aqueles que verdadeiramente servem a Ele e aqueles que não servem. Então muito cuidado quando você acha que você está fazendo e Deus não está falando nada, Deus não está fazendo nada porque Ele está aprovando. Nem sempre é assim. Deus muitas vezes não vai falar. Não vai falar. Não fique esperando que Deus vai falar, eu vou esperar. Se eu estiver errado, Deus vai me falar. Muitas vezes Deus não vai falar. Ele vai deixar você ir. Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem as suas escolhas. Você decide o que você quer para a sua vida. E Deus não vai interferir nisso. Mas uma coisa é certa, não adianta você cobrar de Deus depois. Porque Deus faz distinção. Deus faz diferença entre aquele que serve de verdade e aquele que diz que serve. Então, querido, o desafio para nós nesse início de ano é que você firme um compromisso sério com Deus. Eu falei isso no culto de manhã, vou tornar a repetir. Faça um compromisso com Deus essa noite, de ser o melhor cristão desse ano. Querido, não precisa preocupar com as coisas que você precisa adquirir este ano. Não precisa se preocupar com as coisas que você sonha em conquistar esse ano. Esquece isso. Faça apenas um compromisso com Deus. Eu vou ser um cristão de verdade esse ano. Faça esse compromisso com Deus e cumpra esse compromisso. Você vai chegar no final do ano, você vai ver que Deus fez muito mais coisas que você pediu e que você tinha
financeira, a questão material, a questão de bênção de Deus, isso não é problema para Deus, nunca foi. Amém, Jesus. Deus não tem problema nenhum em dar para você aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Deus não tem problema com isso. Na verdade, somos nós que temos problemas com essas coisas. E essas coisas muitas vezes nos afastam da vontade de Deus. Às vezes você está tão focado naquilo que você quer, naquilo que você quer, naquilo que você quer, que você esquece que o teu bem maior não é aquilo que você quer. O teu bem maior é o Senhor. Glória a Deus. O teu bem maior é Deus. Se Deus estiver com você e você estiver com Deus, a Bíblia fala, se Cristo estiver em você e você estiver nele, você vai pedir qualquer coisa e Ele vai te dar. Glória a Deus. Eu creio que isso é a palavra de Deus. Eu creio que essa palavra é verdade. Agora, por que isso não acontece na nossa vida? O problema não está na palavra. Com certeza, o problema está em nós. Por que você pede e não recebe? Não é o problema de Deus, é o problema nosso. Porque com certeza a gente não está tendo fé suficiente, não está próximo de Deus o suficiente para entender o que Deus quer para nós. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer para nós. E se você quer desfrutar de coisas maiores, se você quer ver coisas maiores esse ano, então, querido, seja diferente. Aleluia. Seja diferente na sua postura, na sua maneira de ser um cristão. Seja um cristão de verdade. Olha, talvez no ano passado você fez muito projeto. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Não leu nada, não leu nem a metade. Eu vou participar de uma célula esse ano. Nem foi para a célula. Eu vou frequentar todos os cultos, faltou mais que tudo. Você fiel no dízimo, não deu dízimo nenhum. Quantas promessas você fez no ano passado, você não cumpriu nenhum. E aí você chega no final do ano, ainda tem cara de pau de cobrar a Deus. Deus, eu pedi isso no começo do ano, o Senhor não me deu. Querido, vamos ser cristãos de verdade. Nós não temos jeito de cobrar nada de Deus. Deus dá porque Ele é bom, a gente não merece nada. Não era para você ter nem o que você tem. Se fosse por merecimento, a gente não tinha nem o que a gente tem. Porque não merecemos nada, mas é a graça de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso. Então, não abra mão. Não abra mão. Olha, não precisa abrir, mas em 2 Coríntios, Paulo fala algo interessante. 2 Coríntios 6:1, Paulo fala que nós não devemos acolher a graça de Deus que nós recebemos. Nós não devemos acolher essa graça de forma inútil. O que Paulo está falando? Exatamente o que a gente tem visto e tem vivido ultimamente no cristianismo. A gente fala do cristianismo próximo de nós, que a gente tem contato. Qual é o tipo de cristianismo que a gente tem visto à nossa volta? É um cristianismo que está misturado. Sabe aquela coisa que, se eu falar para você, você pega um copo d'água, essa água aqui, ela está limpinha, eu espero, né? Mas está, ela está limpinha, e você coloca aqui, pega um pó de café e coloca aqui e mistura nessa água. O que vai acontecer com essa água? Vai ficar preta, não vai? É muito simples você perceber que alguma coisa foi misturada nessa água, é verdade ou não é? Agora, se eu pegar açúcar e despejar dentro dessa água e mexer bem nessa água, e eu mostrar essa mesma água para você, você vai discernir que existe alguma coisa nessa água, se você não provar? Muito difícil, você vai achar que ela está sem mistura alguma. Na verdade é isso que tem acontecido. Parece que os cristãos estão engolindo tanta coisa lá de fora, e estão aceitando tanta coisa, que está vivendo um evangelho misturado. Quem olha, parece que não tem nada, parece que é aquele evangelho puro, parece que não tem nada, mas quando você vai provar, você viu que alguma coisa foi misturada. Isso é um perigo, porque as pessoas são enganadas, as pessoas são ludibriadas pelo diabo, e acham que está fazendo certo, e acham que está agradando a Deus, e acham que é um cristão de verdade, mas na verdade não é. O que Deus quer para mim e para você esse ano é que nós verdadeiramente venhamos desfrutar de algo maior da parte dele. Mas isso não depende de Deus, porque Deus está pronto para fazer. Isso depende de cada um de nós. Quais são as suas atitudes para esse ano? Quais são os seus projetos para esse ano? Você fez um projeto, fez um propósito de ser um melhor pai esse ano do que você foi o ano que passou? Ser um melhor funcionário no seu trabalho do que você foi o ano que passou? Ser um melhor crente?
ser um melhor cristão, ser uma melhor esposa, ser um melhor patrão, e por aí vai. Quais são os seus projetos para esse ano? Tudo está na nossa mão. Depende de como nós vamos lidar com situações que virão contra nós, porque com certeza virão. Mas como nós vamos nos comportar diante das situações? Olha só, abre comigo, esse eu quero que você abra, Romanos, volta um pouquinho aí sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Romanos 6, de 1 a 4. Acharam? Amém? Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Olha o que Paulo está falando aqui aos Romanos. A mesma coisa praticamente que ele disse em Filipenses, só que de uma forma diferente. Ele está dizendo o seguinte: você vai colocar desculpas porque você está vivendo na graça, porque agora você está vivendo uma outra dispensação, é a dispensação da graça, você não está mais debaixo da lei. Agora, só por conta disso, você vai dar desculpa pelos seus erros, pelas suas escolhas erradas, pelas coisas que você tem feito que tem desagradado a Deus. Você vai viver dando desculpa. Se você diz que você serve a Deus, se você diz que você entregou sua vida para Jesus, então, querido, outras palavras Paulo está dizendo: se você morreu com Cristo, então você tem que ressuscitar com Ele também. Você não pode ficar na morte, porque nós estávamos mortos antes de Cristo. Agora, quando você aceitou Jesus, você morreu para este mundo, e você ressuscitou com Ele, mas você ressuscitou com uma outra pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Viver uma novidade de vida é isso. É você ser diferente realmente. Você não tem que se contaminar com as coisas lá de fora, querido. Olha, a gente aqui na IMUB, a gente não prega o legalismo, a gente não prega usos e costumes. Não precisa, porque você tem plena consciência de quem é você em Cristo. Você tem plena consciência de quem você representa. E se você tem consciência de quem você representa e quem você carrega com você, então não precisa um livro de regras para você só saber se, isso é errado, outra coisa é errado, eu posso isso, não posso aquilo. O apóstolo Paulo é muito claro: você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Você tem que ter equilíbrio. O que falta para o cristão hoje é equilíbrio, porque ele é 8 ou 80. Ou ele está totalmente radical, não pode isso, não pode aquilo, ele põe uma venda nos olhos e parece que tudo se encerra na pessoa dele. Ele é o santarrão. Ou ele é o 80, que também descamba: eu posso fazer o que der na minha cabeça, eu vou em qualquer lugar, eu falo de qualquer maneira, eu convivo e faço as mesmas coisas que as pessoas de fora, porque eu estou na graça. Isso também não está certo. Nós precisamos do equilíbrio. Precisamos ser pessoas equilibradas espiritualmente. Porque não precisa ninguém ficar apontando o dedo, porque Jesus não apontou o dedo para ninguém. Mas na verdade Jesus sempre repreendeu o pecado. E o que nós temos que aprender é repreender o pecado. Nós não podemos ficar flertando com o pecado. Pecado é aquele bichinho de estimação, você não abre mão. Aí hoje você faz uma coisinha aqui, amanhã você faz outra coisinha ali. Aí você permite algo aqui, você permite algo ali, e quando você vê, você está enlaçado com o pecado. É isso que o diabo faz. O diabo, ele nos pega nos mínimos detalhes. O diabo, ele está escondido nos detalhes. Você não percebe.
Quando você abre os seus olhos, você já está enrascado. Por isso que você não deve abrir mão de ser uma pessoa separada. Você tem que separar. No final do ano, o pastor Edson trouxe umas mensagens muito boas no final de ano. E uma das mensagens dele, ele falou sobre a criação. E ele falou sobre a separação que Deus fez. E aquilo foi muito tremendo que ele falou. Porque na verdade, desde aquela época, Deus já fez separação. E a gente precisa entender que quando nós começamos a servir a Deus, você tem que aprender a fazer algumas separações. Deus separou a água da terra, Deus separou a luz das trevas. Não foi assim que Deus fez? Deus colocou as coisas nos seus devidos lugares. E até hoje é da mesma forma. Tudo tem o seu devido lugar. E tem coisa que não é para mim e para você. Infelizmente. Se você quer ser um cristão de verdade, eu falo para você, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que aprender a separar. Porque o que é ser santo? Ser santo não é se vestir uma roupa diferente. Ser santo não é falar de uma forma toda formal. Não. Ser santo é ser separado. O original da palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado das coisas do mundo para viver a vontade de Deus. Isso é ser santo. É o princípio fundamental. É ser diferente, em outras palavras. Tem coisas que você tem que abrir mão, querido. Não dá para você fazer as duas coisas. A própria Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água diferentes. Ou é água salgada ou é água doce. Não tem como a mesma fonte jogar dois tipos de água. Então você tem que definir que tipo de água você vai jorrar em 2019. Você vai jorrar água doce ou água salgada? É você que define. Não é Deus. Mas tenha consciência de que não tem como você jorrar os dois tipos ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então você tem que definir. O que você vai fazer na sua vida esse ano? Eu prefiro jorrar a água que vem de Deus. Eu prefiro jorrar água doce. É a água que vem do trono de Deus. É essa água que cura. É essa água que transforma. É essa água que liberta. Então seja alguém cheio dessa água. Que esse ano você seja uma pessoa cheia de Deus. Que as pessoas possam chegar perto de você e sentir a diferença. Sem precisar você abrir sua boca. Sem precisar você falar uma palavra. Por que os apóstolos muitas vezes, só deles chegarem nos lugares, o ambiente era mudado? E a gente lê essas coisas, a gente lê não só dos apóstolos, mas muitos homens de Deus que viveram antes de nós, e que eles chegavam nos ambientes, e os ambientes eram mudados sem eles dar uma única palavra. Mas o que acontecia com esses homens? O que eles tinham diferente de mim e de você? Nada, você serve o mesmo Deus. Então o que fazia diferença? É aquela entrega que eles tinham a Deus. Tem gente que quer ver tanta coisa de Deus, mas não se entrega o mínimo para Deus. Eu falo para você, se você quer ver muita coisa da parte de Deus, você tem que se entregar muito para Deus. O que eu vejo que o cristianismo tem virado ultimamente é que perdeu a expectativa de milagre. Como assim? Antigamente as pessoas tinham mais expectativas que Deus ia fazer alguma coisa diferente. Agora hoje parece que virou tanto um modismo essa questão de falar, Deus pode fazer, mas no fundo você não acredita em nada. Você vai para o culto vazio, volta vazio. Você vai para o culto cheio de dúvida, volta cheio de dúvida. Por quê? O problema está na palavra? Não está na palavra. O problema está na maneira que você tem buscado a Deus. Se você buscar Deus de verdade, qualquer culto é bom, querido. Qualquer culto é bom. Quando o culto é ruim? Quando você está mal. O problema não está no culto. O problema não está na igreja. O problema está em nós. Quando você vem disposto a ouvir Deus, Deus fala. Mas se você vem indisposto, Deus não vai falar. Porque você não está preparado para ouvir. Então, na verdade, essa expectativa de milagres era o que fazia com que os discípulos, eles sempre, todos os dias, eles andaram com Jesus por 3 anos, no máximo 3 anos e meio. E todos os dias, eu acredito que eles acordavam, eles ficavam pensando, o que será que Jesus vai fazer hoje? Nós andamos com ele ontem, e ontem teve muitos milagres de vários tipos, nós fomos em várias cidades, e hoje, o que será que vai acontecer?
havia uma expectativa. O que nós precisamos ter de volta no nosso coração é aquela expectativa que Deus, a qualquer momento, Ele pode fazer uma coisa extraordinária. Essa expectativa tem roubado a fé de muitos, porque o que gera fé é a expectativa de estar acontecendo. Porque o que é fé? É você acreditar em algo que você não está vendo. E como é que você acredita em algo que você não vê? É aquela expectativa de que Deus pode. Só isso. É isso que alimenta a nossa fé. É a expectativa de saber que Deus pode fazer. Simples. Olha, está escrito na palavra, Deus falou que vai fazer, eu creio que Ele vai fazer, eu sei que a qualquer momento Ele vai fazer. Aleluia. Essa expectativa tem que permear a nossa vida. É isso que vai nos motivar, querido. O que nos traz motivação para servir a Deus? É simplesmente falar que somos cristãos? É simplesmente vir à igreja e participar da célula? Não. O que nos move dia a dia a continuar buscando a Deus é aquela expectativa que Deus vai mudar a nossa situação a qualquer momento. Eu não sei qual seja a tua situação agora, eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Nós estamos iniciando um ano, talvez pessoas estão iniciando o ano muito mal, outras estão iniciando o ano mais ou menos, outras estão bem. Não sei, cada um tem a sua realidade. Mas uma coisa é certa, você tem que, independente da situação que você está começando esse ano, você tem que gerar essa expectativa no teu coração. A expectativa de que você vai ver coisas maiores. Você vai experimentar coisas maiores. Amém. Você vai experimentar coisas que você não viu ainda. Glória a Deus. Não é simples o fato de acreditar que Deus existe, porque isso até os mundanos lá fora acreditam. Eles acreditam que Deus existe. Mas na verdade é você viver Deus dia a dia. Você provar na prática, Deus verdadeiramente existe, Ele está comigo, Ele está mudando a minha realidade, Ele está mudando a minha vida. Aleluia. Essas coisas, essas experiências que Deus nos dá, que Deus promove na nossa vida, simplesmente é para mostrar que Ele está no controle, Ele está conosco. Deus não precisa provar nada para ninguém que Ele é Deus. Por que Ele faz essas coisas? Ele faz para provar para você, porque Ele sabe que a nossa fé é pequena. Então Deus, Ele mostra os seus sinais, Ele faz os milagres, Ele realiza prodígios, Ele mostra coisas que você não está acostumado a ver. Por quê? Porque quer provar para você, olha, aquilo que eu estou falando na minha palavra é verdade, aquilo que eu estou falando pode acontecer, eu posso fazer, basta você crer. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, querido, que nós tenhamos um ano diferente. Amém. Você não pode acomodar, dizer que só mudou de ano, 2018, agora foi para 2019, e aquela desgraça toda, tudo a mesma coisa. Não, querido, mudou. Não é porque o ano mudou de 2018 para 2019, mas é que você tem mais um ano de oportunidade de ver a vontade do Senhor. É mais um ano que Deus está permitindo que você viva, para você ver a manifestação do Espírito dele. Deus quer se manifestar no nosso meio. Amém. Mas na verdade, a gente não pode viver achando que, agora eu estou na graça, não tem mais lei, aquela coisa. Gente, a lei, ela não foi abolida. A lei, ela existe, ela tem que ser cumprida. Há um texto na palavra de Deus que diz que a lei é santa, ela é perfeita. Foi Deus que criou. Mas para que Deus criou a lei? Deus criou a lei para ter um parâmetro. Como você vai saber o que é certo, o que é errado? Como você vai saber que uma coisa é certa se você não sabe que tem o errado? Como você vai saber se uma coisa é boa se você não sabe que existe outra coisa ruim? Não tem como, querido. Então, a lei é um parâmetro. Agora, o que a graça aboliu? A graça aboliu a lei na sua forma cerimonial. A lei cerimonial realmente foi abolida. Nós precisamos viver como no Antigo Testamento precisava de vários rituais, precisava de várias coisas para se aproximar de Deus. Não, isso foi abolido, acabou. Jesus encerrou isso. Mas na verdade, a única cerimônia, as duas únicas cerimônias que permaneceram, foram a Santa Ceia, que nós vamos participar hoje, e o batismo. Essas leis cerimoniais não foram abolidas, elas permanecem até hoje. Mas as demais foram abolidas, porque isso é uma cerimônia. Mas essa não foi abolida. Então nós precisamos entender que graça e lei têm que andar junto. Não tem como você separar as duas coisas. Existe, eu dei um exemplo aqui no primeiro culto, vou dar o mesmo exemplo agora. A questão do ímã. Quem sabe o que é um ímã aqui? Mas todo mundo sabe o que é um ímã, né? Aquela coisinha pretinha que você cola na sua geladeira, não é um ímã. Você sabe que o ímã, ele tem duas partes.
tem a frente e o verso, ou seja, o positivo e o negativo, ou o norte e o sul, como o pessoal da elétrica fala. É o norte e o sul do hino. Então, na verdade, quando você pega dois hinos e você coloca o norte ou o positivo de frente com o norte ou o positivo do outro hino, o que acontece? Ele não gruda, ele repele. Já fizeram esse teste? Faça um teste, pega o iminha lá da sua geladeira, pega ele, vira um lado para o outro e coloca perto. Quando você colocar polos diferentes, virado um para o outro, o que vai acontecer? Eles vão grudar, eles vão se fundir. O que é isso? Na verdade, lei e graça é exatamente isso. A lei é a parte negativa. É aquilo que Jesus aboliu, porque você agora não precisa mais de lei, não é por merecimento, é pela graça. Mas a graça é o lado positivo da coisa. Mas eu falo para você, não tem como a graça andar sozinha. Quando você aproxima a graça da lei, as duas se fundem. E o final dela é Cristo. Cristo é a perfeita expressão da lei e da graça. É o cumprimento das duas coisas. Então nós precisamos entender que não tem como separar as duas coisas. Então esse negócio de você ficar falando que agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu estou na graça. Muito cuidado com isso. Porque você está na graça sim, mas os princípios da lei ainda têm que reger as nossas vidas. Porque o princípio da lei é o que torna você uma pessoa diferente. Porque se você perder o princípio da lei no teu coração, qual é a diferença de você para uma pessoa que está lá fora? Só porque você fala que você é crente? Não, você não vai ter diferença nenhuma. O que nos torna diferentes é que nós temos princípios e temos conceitos diferentes. Essa é a realidade. Os teus conceitos não podem ser o mesmo de quando você era mundano. Tem gente que se converteu, mas não abandonou o mundanismo ainda. O mundo está dentro dele. Sabe aquela coisa que, eu sou cristão, mas eu posso experimentar uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali. Não pega nada não. Agora Deus perdoa, nós estamos na graça. É verdade, Deus perdoa? Perdoa. Mas querido, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas melhores para nós. Voltando no exemplo do André, a questão de reis e príncipes. Você acha que um príncipe ele pode viver de qualquer jeito? Você acha que um príncipe que foi criado num castelo, com tudo do bom e do melhor, ele tem coisas selecionadas para ele ouvir, ele tem coisas selecionadas para ele ver, ele tem coisas selecionadas para ele aprender? Você acha que ele pode viver de qualquer jeito? Pode, querido. Por quê? Ele é um príncipe. Agora você é um príncipe e uma princesa de Deus. Por que você tem que se contaminar com as porcarias lá de fora? Você não precisa. Na tua casa tem tudo do bom e do melhor. Eu não entendo as pessoas falar, eu fiz isso porque eu acho legal, eu acho bonito, por isso que eu fiz isso. Mas querido, você não precisa disso. Na tua casa, na casa do teu pai, tem tudo do bom e do melhor. Para que você vai experimentar as porcarias lá de fora? Você não precisa disso, querido. Abra mão dessas coisas. Prefira estar diante do rei. Prefira estar no palácio. Se você foi comprado por um preço de sangue. Jesus, ele foi lá no mercado de escravos e te comprou com sangue. Não existe preço que você possa pagar por você mesmo. Jesus já pagou esse preço por você. Você acha que Jesus derramou o sangue dele para levar você para o reino dele, para o palácio com ele, e para você desprezar as coisas que ele tem, para você valorizar mais as coisas que estão lá fora, querido? Para pensar na incoerência. Valorize o sacrifício de Cristo. Você sabe que quando você se contamina com as coisas lá de fora, você sabe que todas as vezes que você prefere as coisas lá do mundo do que as coisas de Deus, você está desprezando o sacrifício de Cristo. Você sabia disso? Isso é muito sério. Você tem que levar muito em conta isso. Porque não foi qualquer sacrifício. Foi um sacrifício que nenhum de nós teria condição de fazer. Mas Cristo fez por cada um de nós. Então todas as vezes que você for fazer uma coisa errada, que você for fazer uma besteira, pense no sacrifício que Cristo fez por você. E você vai abrir mão rapidinho
Rapidinho. Não importa se é bonito, não importa se é agradável, não importa se parece que não tem nada a ver, não importa, querido. Prefira ficar com aquilo que o Pai te deu. Prefira ficar com a riqueza toda que o Pai colocou à tua disposição. A hora que você quiser, você pode entrar lá e pegar. Você não precisa ficar desfrutando das coisas lá de fora. O que acontece no mundo? Muito comum. O índice de pessoas da sociedade que são envolvidas com tráfico, que são envolvidas com droga, que são viciados. O índice dessas pessoas que têm um nível de vida de médio a alto é muito maior do que as pessoas de baixa renda. Você sabia disso? É incrível você ler isso, mas é verdade. Sabe quem se envolve com droga? É aquele filhinho de papai que tem tudo a hora que quer. O que ele não pode ter? Aquilo que é proibido. Então aquilo que é proibido sempre é atrativo. Para pensar, querido. Lá no início foi assim. Não mudou, continua sendo a mesma coisa. Tudo que é proibido é atrativo. Agora eu estou falando aqui a questão de lei, você não pode estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando é para você fazer as coisas certas, com certeza é muito mais difícil. Para pensar. Tudo que é errado é mais fácil. Tudo que é debaixo dos panos, tudo que é contra a lei é mais fácil. Você faz rapidinho, as coisas saem assim. Mas quando você quer fazer a coisa certa, parece que existe obstáculo de tudo quanto é lado. É verdade, ser cristão realmente não é fácil. Ser crente é fácil, mas ser cristão não é fácil. Porque o cristão de verdade, ele sempre tem que escolher fazer o que é certo. Se você é um cristão de verdade, você não deixa corromper. Você não negocia os seus princípios. Você não negocia os seus conceitos. Porque quando você começa a negociar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, isso de alguma forma vai te influenciar. Não adianta você falar, é muito comum hoje, não tem nada a ver isso, isso aí é canetice, é radicalismo. Não importa, pode falar o que quiser. Mas foi provado já por A mais B. O meio que você vive, se você não tomar cuidado, você é influenciado por esse meio. Então você tem que tomar muito cuidado. Qual é o meio que você vive? Nós estamos vivendo num meio corrompido. É isso que Paulo fala aos Filipenses. Nós estamos vivendo uma geração corrupta, uma geração corrompida. O mundo está depravado. Esse é o lugar que nós vivemos, querido. É o lugar que você trabalha, é o lugar que você frequenta, é a rua que você anda, é as pessoas que você fala todos os dias. São situações de corrupção. São pessoas que estão longe da vontade de Deus, muito longe. E aí você vem falar para mim que isso não influencia. Não existe isso, porque não tem neutralidade. Você é influenciado ou para o bem ou para o mal. Por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê. De alguma forma, em algum nível, você é influenciado sim. Me desculpe, mas você é influenciado. E se você não tomar cuidado, quanto mais você vai se alimentando dessas coisas, achando que não tem nada a ver, quando você vê, você vai estar muito longe de Deus. E aí o retorno é difícil. Para você voltar, tomar rédea da situação de novo, é difícil. Se Deus tem coisa muito melhor para nós, por que eu tenho que experimentar o mundo? Se Deus tem coisas muito tremendas, muito maravilhosas para revelar, coisas maiores que a gente não tem nem noção do que seja, para que eu tenho que experimentar o mundo? Para que eu tenho que provar um pouquinho do pecado? Não precisa, não precisa. Às vezes a gente ouve o absurdo de pessoas falar que nasceu dentro da igreja, né? Aquele conceito de, desde criancinha eu estou na igreja, mas eu preciso sair um pouco, eu tenho que conhecer um pouco o mundo, porque eu só conheço a igreja. Querido, eu falo para você, você nasceu no melhor lugar que você poderia nascer. Graças a Deus que você não experimentou lá fora. Não tem nada que venha a ser melhor do que você experimenta aqui dentro. Não é que eu vou dizer para você que lá no mundo não tem nada de bom, porque isso é uma idiotice. Claro que tem. Se não tivesse, as pessoas não estavam lá. Porque as pessoas não são doidas. Elas estão lá porque gostam. Porque se não gostasse, não estavam. Mas na verdade não é que não tem nada de bom. Na verdade é o que Deus tem para nós. É muito melhor. Não
não tem comparação. O que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que essas migalhas que o diabo tem lançado para nós. Isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem para nós, querido. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. E para encerrar, João 12, Jesus falando, né, que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia muitos a Ele. O que Ele estava querendo dizer? Aqui se cumpre o que eu falei. A lei e a graça, elas se encerraram em Cristo. E quando Cristo Ele foi crucificado, toda a lei recaiu sobre Ele. Porque a lei é aquela que tem o poder de julgar, é aquela que tem o poder de mostrar o pecado e condenar o pecador. Então foi isso que aconteceu com Cristo. Ele tomou a nossa forma, Ele recebeu sobre Ele o nosso pecado e Ele foi condenado. E aí a lei se encerrou na condenação de Cristo, porque Ele não tinha culpa. Mas a graça também começou com Cristo. Então a cruz é o final, é o cumprimento, é a parte cabal do plano de Deus. É a lei e a graça se fundindo. E quando você funde positivo e negativo, quem faz elétrica aí sabe. Você pega um polo positivo e um negativo, você coloca os dois juntos. O que gera nisso? Força, energia. Por que a eletricidade funciona? Porque existe um polo positivo e um negativo. Se colocar dois positivos não dá certo, dois negativos também não. Tem que ser, sempre tem que ter um negativo. Então, quando Jesus encerrou, quando Jesus deu fim à questão da lei e iniciou a graça, isso gerou poder. Então, quando você está em Cristo, você está no poder de Deus. O que Deus quer fazer comigo e com você é gerar poder na nossa vida. Você nasceu uma outra pessoa. Depois da morte e ressurreição de Cristo, você agora é uma outra pessoa. Você agora tem o poder de Deus dentro de você. Aleluia! O Espírito Santo está dentro de você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o poder dos poderes. E Ele está dentro de nós. Então, algo muito maravilhoso Deus compartilhou comigo e com você. Agora, nós não podemos desprezar. Não podemos desprezar essa tamanha graça. Porque a graça, ela é imensa. Ela é imensurável. Não tem como a gente mensurar a graça de Deus. Porque Deus é muito bom. Mas nós não podemos abrir mão de sermos cristãos de verdade. O que Deus quer falar conosco nessa noite é que você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. Deixe de ser aquele crente meia boca. Seja um cristão de verdade. Quando Jesus, através do apóstolo João, ele fala isso, que ele atrairia muitos a ele pelo seu testemunho, pelo aquilo que ele representava, né? Nós vamos ver o outro lado, lá em Atos 20, fala que os discípulos falam que entraram pessoas no meio da congregação que desprezavam, distorciam a graça de Deus. Ou seja, falavam que aquelas coisas que nós estamos cansados de ouvir. Isso não tem nada a ver. Não, pode fazer isso sim, pode aquilo sim. Não tem. Então, influenciaram negativamente uma geração. Mas o que Cristo quer para mim e para você é que sejamos influenciados, mas sejamos influenciados por Ele. Não é por pessoas, não é por circunstâncias, mas a nossa influência tem que ser Jesus. Nós temos que demonstrar, expressar Cristo. Onde você for, com quem você falar, você tem que expressar Cristo na sua vida. Cristo é a exata expressão da lei e da graça. Você não pode separar as duas coisas têm que andar juntas. Amém? Se coloca o pé em nome de Jesus.